06. Mudinar, astuto, dirigindo. Nequeefre, imaturo. Em Amarna. O ambiente era de confusão e novidade. Depois que Akenaton passou a exercer todos os poderes administrativos e religiosos. O culto a Aton, único aceito e imposto a todo o Egito, era tão absorvente que todo o reino passou a orbitar ao redor das novas práticas e a submeter-se às interpretações religiosas que somente poderiam ser feitas pelo faraó, para poder impor tal mudança drástica de costumes ao povo afeiçoado a uma grande variedade de deuses antigos. Akenaton se valia de um poderio intimidador, que se concentrava, entre outros, nas mãos de Mudinar, serviçal antigo e que se comportava com tal servilismo e submissão que era tido pelo rei como pessoa totalmente confiável e, por isso, constantemente colocado como seu braço direito nas questões de velar pela nova ordem religiosa. Sabendo de sua influência e estando junto ao poder que o seduzia, mais e mais Mudinar se tornava fiel e astuto nas artes de trazer ao seu rei os frutos de sua canina submissão. Inúmeras tinham sido, até então, as personagens do reino que se viram obrigadas a modificar seus costumes, inclusive os próprios nomes pessoais, para se apresentarem diante do faraó demonstrando a aceitação da nova crença, sob pena de serem submetidos a todos 47 os tipos de pressão pessoal, material ou até mesmo física, para que fossem claros nas suas posturas. Muitos que serviam nos diversos setores da vida administrativa haviam recebido de seus pais nomes que homenageavam antigas divindades egípcias, da devoção dos genitores que, assim, pretendiam obter para os filhos a proteção especial de tais deuses. Todas essas pessoas, agora, ao se apresentarem diante do faraó, não poderiam mais possuir as antigas denominações, principalmente pelo fato de o próprio rei, como já se falou, ter mudado o seu nome pessoal de Amenófis, nome que homenageava o deus antigo Amon, para Akenaton, referente à sua devoção a Aton. Assim, cabia a Mudinar estabelecer tais averiguações e impor a vontade do faraó e, muitas vezes, a própria vontade como se fosse a do rei para que os demais egípcios que desejassem acercar-se do faraó pudessem ser aceitos. Estabeleceu, assim, um processo de intimidação, através do qual pretendia obter apoio e conhecer os que se encontravam a favor ou contra a nova ordem no reino, vendo que a sua astúcia era convincente e que inúmeros príncipes ou abastados cortesãos sobre os quais montava a sua rede de apoio se convertiam à sua fé inovadora. Akenaton mais e mais se permitia entregar ao comandante de sua guarda a condução de tal processo, até mesmo porque não possuía ele tempo disponível para se dedicar a todas as obrigações de Estado e ao culto religioso. Como já se pôde informar anteriormente, havia um cuidado muito grande em não se permitir vantagens reais a pessoas que se recusassem a seguir os novos caminhos, e, em especial, a todos os que se haviam envolvido no culto da antiga forma religiosa que mais conflitava com a nova maneira de ver o mundo. Os templos de Amon-Ra estavam sob vigilância 48 perseguidos ou banidos os sacerdotes, excluído o nome Amon dos monumentos de pedra, como forma de se romper definitivamente com as antigas estruturas. Na ingenuidade de sua visão, o faraó acreditava que a crença alheia poderia adulterar-se adulterando-lhe os objetos de culto. Não percebia que, quanto mais se impunha a força, mais renitente ficava dentro das pessoas o desejo de continuarem apegadas à antiga ordem, ainda que na clandestinidade. Com o passar do tempo, Mudinar percebeu esse fato, pois seus espiões não se cansavam de trazer-lhe a denúncia de que muitos dos que se curvavam diante do faraó e aceitavam novos nomes, faziam-se chamar, tão logo se afastavam de sua presença, pelas suas antigas denominações. Inúmeras vezes, os espiões presenciaram a realização de cultos aos antigos deuses, celebrados pelos antigos sacerdotes banidos de seus templos específicos, que congregavam os seguidores em ambientes afastados para seguirem realizando as práticas religiosas ancestrais. Sempre que possível,
Mudinar valia-se da guarda real para coibir tais práticas e prender os rebeldes, acusando-os de traidores e mantendo-os sob tortura até que revissem seus comportamentos. Toda a rede de informações estava a serviço de tais policiamentos, de forma a permitir que fora dos limites do palácio os decretos reais não fossem convertidos em letra morta. Ao perceber a conduta duvidosa de algum cortesão mais achegado ao faraó, Mudinar sugeria discretamente ao rei que ordenasse que o mesmo tomasse alguma esposa do círculo de convivência real, como maneira de forçá-lo a se estabelecer sob as vistas dos seus asseclas. Inúmeros eram os estratagemas empregados por Mudinar para manter todas as pessoas que lhe interessavam sob a vigilância de seus longos olhos a 49 procura de deslizes, que seriam usados como instrumentos de perseguição ou de barganha, ou simplesmente como forma de se vingar ou obter para si as vantagens que os que ocupam postos de realce facilmente obtêm. Homem solteiro, não possuía compromissos familiares que lhe impedissem as práticas mais nefandas de intimidação, obtendo para si todas as mulheres que desejasse para, logo a seguir, descartá-las como objetos sem valor, ao mesmo tempo em que era constantemente cortejado por moças que sonhavam em se aproximar das estruturas do poder e das vantagens douradas que se poderiam obter de tal consórcio. Quando desejava livrar-se de alguma amante que se tornará indesejável, geralmente pelo aparecimento de alguma outra mais formosa, Mudinar providenciava o seu casamento com algum soldado ou serviçal do palácio real, libertando-se de uma incômoda relação que já não lhe agradava mais, para colocar outra em seu lugar. Tudo isso era feito, naturalmente, com a discrição necessária e sem o conhecimento do próprio rei, a fim de que Mudinar não tivesse manchada a sua imagem de assessor confiável e conselheiro real. Agora, dentro de seu caráter tortuoso, chegará, para sua satisfação, a oportunidade de testar a fidelidade de mais um dos comensais do Tesouro Real, representado por Nequefre, a quem convocara para que viesse até o palácio prestar homenagem não apenas ao rei, como também ao sistema por ele implantado. Sabia, no entanto, da íntima ligação de Nequefre com as práticas antigas, além de conhecer-lhe o envolvimento com os sacerdotes do odiado deus Amon-Ra. Mudinar conhecia todos os detalhes da vida das pessoas que iria submeter ao torniquete de sua maldade. Eis que uma rede de informantes se posicionava ao redor da futura vítima para recolher-lhe todos os informes e 50 detalhes de seus costumes, seu padrão de vida, suas ligações sociais, seus hábitos familiares e pessoais, suas condutas ilícitas ou clandestinas, que permitiam maior poder de fogo no processo de intimidação. Por isso, com Nequefre não fora diferente. Conhecia todos os seus comportamentos e sabia que se tratava de uma pessoa fraca, que se ocultava sob a proteção dos sacerdotes antigos e que não tinha outro interesse a não ser o de manter o padrão de vida dentro das estruturas confortáveis que herdara de seus ancestrais, por favores obtidos dos faraós anteriores. Como já foi exposto, os seus ancestrais haviam participado das campanhas de libertação do território, apoiando os príncipes tebanos e deles receberam os beneplácitos em forma de riqueza e de títulos de nobreza, que foram sendo transferidos de uma para outra geração. Nequefre, por si mesmo, pouco fizera a não ser manter e ampliar as vantagens materiais através da exploração das riquezas que já possuía e da utilização da astúcia comercial na realização de negócios em que, se possível, explorava os mais fracos, valendo-se de sua condição de nobreza. As práticas comerciais, desde aquela época até os dias de hoje, viam na esperteza uma qualidade, um valor, que deveria ser estimulado em busca da obtenção de maiores recursos. Desde aquele tempo, os homens se admiravam e se invejavam pela capacidade de obter bens e riquezas, não importando qual o tipo de conduta adotada para isso. Se fosse uma conduta desonesta, praticada sem deixar pistas ou suspeitas, tão logo alguns meses transcorressem, ninguém mais recordaria que aquela
pessoa se comportara inadequadamente. No entanto, todos seguiriam admirando e invejando o conforto e a prosperidade daquele que se deixou levar pelos interesses escusos, sem preocupação com os que 51 perderam os seus bens ou foram lesados em suas riquezas. Isso era levado à conta de coisa dos negócios. Aos que ganham e os que perdem. Mudinár sabia que Nekefre era essa pessoa, tão religiosa por um lado quanto mundana por outro, desde que estivesse em jogo a sua posição material perante os demais. Se ele se aproximava de Amon-Ra era para seguir, obtendo proteção para manter-se no velho estilo do tomar o que é do outro, ainda que o fosse para dividir com o templo religioso parte das vantagens conseguidas. Essa conduta de Nekefre conseguirá ser amenizada pela influência de Atsek que, com seus conselhos e sua sabedoria, ia modelando aos poucos a imaturidade de seu amigo para que adotasse uma postura diferente. Todavia, Mudinár não podia saber de tal influência, pois ela ocorria no íntimo de Nekefre, sem que dela os outros pudessem suspeitar, já que o seu comportamento persistia em continuar muito semelhante em todos os sentidos. Era verdade. Por mais que Nekefre escutasse e concordasse com Atsek, seus hábitos e seu apego ao velho estilo de viver o mantinham em condutas que pouco ou nada espelhavam a sua modificação. Seguia avarento contador de moedas, exigente cobrador de juros, explorador de empregados, aproveitador de oportunidades, criador de fatos que o favorecessem. Ainda que, depois, se arrependesse, no momento em que fazia tudo isso sentia prazer em seguir ganhando e ajuntando mais e mais. Tripudiava sobre a miséria dos outros sempre com a desculpa de manter o conforto da mulher e das filhas a quem muito amava. Com essa desculpa aparentemente nobre e justa, permitia-se atirar na desdita família alheia, sem consideração pela fome de inúmeras 52 mulheres e crianças que passavam a pão e água por causa de suas práticas comerciais. A diferença que a influência de Atsek produzia em seu interior era a de que, agora, algum arrependimento aflorava no seu ser depois que todas as coisas já tinham sido feitas. Ao chegar em sua casa, muitas vezes se via angustiado por ter sido duro e frio diante das lágrimas de desespero de algum pobre coitado que lhe vinha solicitar complacência ou tolerância. Procurava algum meio de esquecer a cena, mas não conseguia deixar de sentir uma dose maior de arrependimento, ainda que tentasse livrar-se dele, pensando que fizera tudo aquilo com a desculpa da própria família, visando deixá-la em melhor situação. Nekefre era um hábil comerciante, mas um homem despreparado para viver dentro das leis do universo. Diante da sua forma de ser, Mudinár sabia como manejar as cordas certas para conduzi-lo ao lugar que desejava. Por ser extremamente previsível em suas maneiras, o chefe da Guarda Real tinha condições de dirigir-lhe os passos monitorando-lhe as atividades como se faz com uma marionete, conduzida por um hábil manejador. Ao mesmo tempo, Mudinár sabia da permanência de Atsek junto de Nekefre e, por isso, desejava aproveitar o intento para obter duas vítimas ao mesmo tempo, pois estava seguro de que Nekefre não teria coragem de ir até Amarna desacompanhado de seu ombro amigo, conselheiro que o acompanhava em todas as situações. Preparava-se, assim, o ambiente necessário ao despertamento de todas aquelas almas e que, através da dureza de todos os corações, poderia favorecer o amolecimento das fibras interiores, a benefício deles mesmos. Xufu, antigo rei de esplendoroso período ancestral, agora espírito luminoso, seguia os passos de todos. Responsável que era, igualmente, por Akenaton na 53 proteção e inspiração do faraó diante dos passos que estava dando na condução do reino egípcio em direção a um futuro de glórias que se estenderia além das fronteiras da terra abençoada pelo Nilo.